Lab 3. Lab 3. A Lab 3. Divertido. Vocês sabem que esse negócio é meio engraçado. Estão sabendo já. Esse negócio não é sério, né? Então tá bom. 5. Estamos no ar com mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, 21 horas 4 minutos, trazendo para você o programa que inspira e provoca o seu lado criativo para falar um pouquinho de comunicação, propaganda, marketing com muito bom humor e informação que você entende. Eu sou Karen Novas, te acompanho até as 10h30 da noite ao vivo por aqui, junto com meus queridos companheiros de bancada e, como sempre, 2 convidados especiais para falar de diversos assuntos que permeiam esse universo criativo. Afinal, todas as profissões, os seus afazeres têm o seu lado criativo e é isso que o Reclame traz aqui para você toda semana. Lembrando que, inclusive, você pode contar o seu lado criativo e perguntar também, participar com a gente lá no facebook.com/programa Reclame ou no Facebook da Kiss. A gente está lá em áudio e vídeo, dá para você mandar sua pergunta, ver os nossos looks do dia. Aproveita e participa lá com a gente. Aliás, falando em look do dia, quem mais capricha no look sempre, quem tenta caprichar não é ela, né? É o cara que fica do lado, mas quem capricha de verdade é ela, nossa musa marota. Muito boa noite, Natália Rodrigues. Boa noite a todos. A Emerson sempre capricha também. O tênis dele hoje tá tipo mega fashion, Tá blogueirinho. luxo, tá Ele luxo. tá blogueirinho hoje. Ele tá começando a dobrar a barra pra mostrar a canela. Muito bem, Natália. Ao lado ele, que a gente sempre fala mal, mas fala com amor, né? Boa noite, Emerson Souza. É isso aí, tô aqui com tênis fashion, calça dobrada. É verdade. Mas a estrela aqui não sou eu, não, como sempre, né? Cheio de estrela aqui. Hoje a gente vai descobrir se existe ou não sereia. A gente vai falar de cinema. Existe. Ela canta. Olha, vai ter A história. sereia canta, ele falou. Agora eu quero saber mais. Vai ter história do mar e não é nenhuma de pescador. Vamos falar de tecnologia e inovação. Vamos falar de Rock in Rio, tem coisa pra caramba pra Bastante coisa no falar. Rock in Rio. Você foi no Rock in Rio, Emerson? Eu fui no Rock in Rio. Você tava lá? Tava Tava cheio. estragado, viu? Tava cheio lá, viu? Tava chovendo, mas tava cheio. Eu só acompanhei os stories de vocês. Não falo nada. É muito story, É viu? muito stories, viu? Muito bem, muito bem. Rodrigo Branco, muito boa noite. Muito boa noite, Karen, Natália, Emerson, nossos convidados. Muito bem, muito bem. Logo apresentaremos nossos convidados. Antes disso, a gente sempre toca rock and roll pra vocês. A gente tem essa mania péssima de escolher músicas inspiradas nos nossos convidados, mas geralmente com alguns trocadilhos infames ou alguma conexão que não faz nenhum sentido, mas pra gente faz, e essa é a parte boa de mandar nessa parte aqui. A gente escolhe e toca e é legal. A gente abriu com Genesis, Home by the Sea, um dos nossos convidados. Literalmente já teve e ainda tem uma casa no mar, morou talvez mais em águas do que em terra, e ele vai contar muito pra gente sobre isso. E o outro lado, a gente vai falar muito de velocidade, de potência, de performance no mundo tecnológico, um negócio que faz as nossas máquinas não pararem, e um pouco no clima de Rock in Rio. Então a gente vai também de Queen, Don't Stop Me Now, e a gente já volta com o Rock. O som tá legal, hein, meu? Você viu? Para vocês que estão ligados no Facebook, já sabem quem são os nossos convidados. David Sherman com a gente hoje e Fábio Faria, gerente de marketing da ASUS do Brasil. Você sabe que a gente tem o programa Reclame lá no Multishow também, toda quinta-feira, às 5 da tarde, episódio inédito. Nessa semana, especialmente, vai ser na quarta, amanhã,
porque temos Rock in Rio. E aí quem conta isso da quarta e da quinta de um jeito curioso é a nossa apresentadora Bruna Calmon, que fala um pouquinho do que vai ter. Dá uma olhada. E é isso aí, gente, beleza? Nossa, ficou horrível. Tudo bem, gente, beleza? Ó, te lembrando que nesse reclame dessa... Tá vendo? Se não atrapalhar. Oi, gente, tudo bem, beleza? Lembrando que o reclame dessa semana, quinta-feira às 17 horas no Multishow, tá imperdível. Ai, gente, esqueça esse negócio, é quarta-feira. O programa sempre foi quinta, né? Aí muda pra quarta e a pessoa fica como? Doida. Mas muda só hoje. Não, mas muda só hoje, então. Vou acertar agora. E aí, gente, beleza? A Loura tá aqui chegando na área pra contar pra vocês o que vai rolar no programa desta... quarta-feira, às 17 horas, no Multishow. Temos uma entrevista muito legal que eu e minha equipe maravilhosa fizemos com Mônica Salgado e Afonso Negro. Passamos um dia na riqueza, numa casa maravilhosa, batendo um papo muito agradável que vai ao ar quarta-feira, às 17 horas. Temos também o quê? A nova campanha de varejo de Audi, com, sabe quem falando em alemão, ou tentando falar em alemão? O surfista Gabriel Medina. Tá demais, né, gente? Não dá pra perder, é isso. Então eu te vejo na quarta-feira, que é só nessa quarta, que é quarta amanhã, que é a quarta, que não é a quinta, entendeu? Mas é só agora, nessa quarta, que não vai ter, porque se tivesse na quinta, eu teria falado o quê? Na quinta, mas não, a gente vai ter na quarta, porque na quarta-feira agora, a gente tem. Quarta-feira. Muito bem, muito bem. Então fica ligado, na quarta-feira, excepcionalmente esta semana, tem o programa Reclame, com matérias bem legais por lá, 5 da tarde, depois tem várias reprises ao decorrer da semana. E se você quiser acompanhar as matérias anteriores, se quiser ver on demand, programareclame.com.br ou inspired.com.br. Tem lá todas as matérias picadinhas, os programas anteriores na íntegra, dá pra você se divertir bastante, tem coisa pra cacete, cara. 18 anos, uma boa parte tá lá disponível. Então dá pra você passar uma vida assistindo o Reclame. Deixa eu aproveitar aqui que a Thaís pergunta aqui no Facebook. Onde eu posso comprar dessa blusinha azul do caramba? Giovanna Baby, Thaís. Giovanna Baby vende esse tipo de blusinha. Deixa eu ver Ou na Lacoste, Peraí, porque aí eu falo no microfone, ou na Lacoste, deixa eu ver porque se minha ele mulher usa tá Lacoste assistindo. Não, passa lá em amarela. casa, Thaís. Pode passar lá que tá no meu armário. Tem Lacoste também. Lacoste amarela. Lacoste amarela. E ouvindo Los Hermanos. Kings of Leon. Leon. Kings of Leon, Los Hermanos e Lacoste amarela. Agora Todinho vai. morno. Tomando todinho morno. Ontem tinha alguém tomando todinho morno, eu só vou falar isso. Quem é? Mentira que você tomou. Rock Reclame de volta aqui na Kiss, depois de Don't Stop Me Now do Queen. A gente vai falar bastante de Rock in Rio, inclusive, dessa edição de 2019, que não teve Queen, né, obviamente, especialmente a versão original, não tem mais como, infelizmente. Mas temos muitas novidades sobre lá, a gente vai contar logo logo, mas vamos apresentar os nossos convidados e começar o programa de hoje. Natália Rodrigues, o primeiro deles, por favor. Ele e a família desbravaram o mundo todo pelos mares. Além do perfil desbravador, ele se tornou cineasta, premiado e CEO dos diversos negócios da família. Senhoras e senhores, com vocês, Quem? David Schurman, mas na verdade é Schirman. É que a vida inteira eu conhecia vocês por família Schurman. Aí você tirou a dúvida, então, galera, a verdade no é meu bom austríaco é Schirman. Schurman, né? Schurman, É, tem que fazer é o meio do biquinho, caminho, meio do né? caminho. Entre o U e o I ali, que não é o O, né? No caso. Ai, ai. Emerson Souza, por favor, o segundo convidado de hoje para participar desse papo com o David Schirman. É isso, ele já passou por grandes empresas como a LG, a Vivo e a Johnson, até chegar a Asus como gerente de marketing e alavancar produtos como smartphones e notebooks. Ele é... Esse mito que também precisa tomar cuidado na hora de pronunciar o que nome. também tem uma pegadinha. Tomar esse aí. cuidado, não é Schurman, põe- Xamã, Schema, Não põe ele plural. não é, mas é Fábio Faria. Fábio Faria. Muito bem-vindo, Fábio. Obrigado. boa Aliás, noite a Emerson, todos. contenha-se nos trocadilhos do que Fábio Faria, essas coisas. Não, que o cara eu já sei. quinta-feira. Ele Mas- tá doido pra começar a Mas fazer depois esses eu conto trocadilhos. um outro do nome do meio, e
depois eu conto também. Que é um nome Essa que mais também vira brincadeira também. Ótimo. Eu acho que os nomes têm que ser todos tradicionais. Eu não vou fazer O Karan não gosta dessas coisas muito diferentes, não. Tem que ser umas Eu não vou fazer nenhuma pegadinha, mas acho que se eu fosse fazer, eu faria com o nome do meio, né? Então, mas o nome do meio também é bom. Você não faria com o último, é isso? Não, só faria com o nome do meio. Já começamos. David Sherman, para quem não lembra, família Sherman, a maior desbravadora dos mares, talvez do mundo, provavelmente do mundo. Uma delas. Cara, você tem inclusive várias outras profissões, acho que a principal é cineasta. Sim. Tem muita gente que conhece você, tipo o Sandy Júnior, como se fosse uma pessoa só filha de Chororó Chororó. A família Sherman, muita gente une a história. Sim. Você tem uma carreira longa e premiada como cineasta, né? Isso. Mas que começou lá no mar, né? Nós então, somos muito unidos, a gente continua, essa união é muito bacana. Depois de lavagem cerebral tantos anos dentro de um barco, continua. tem que estar junto. A mesa de domingo é apertadinha, porque Nossa senhora, é domingo, é segunda, é terça. Você tem intolerância a frutos do mar, alguma coisa assim? Não, né? Não, Ninguém não lá dá. tem. Senão já jogava no mar. já deixava Esse aí não lá, serve. já deixava O como Sherman oferenda. não nasce com esse problema. Não Em pode. algum momento algum tentou jogar o outro no mar? Olha, eu tenho certeza. Tipo, caramba, eu não tô que sim. aguentando mais lidar com isso. Quero jogar no mar, já Não, eu tenho pensaram. certeza que sim. Quando nós éramos pequenos, né? Quando nós saímos para a primeira volta ao mundo, 7, 10 e 15 anos de idade. Imagina, morar dentro de um barco com 44 metros quadrados, 24 horas, 365 dias. Eu tenho certeza que meus pais teve uma hora que eles queriam enforcar e falaram assim, caiu no mar. A gente não viu. A gente tem 3, vamos deixar um só. Vai, ninguém vai Eu perceber. duvido que foi uma surpresa para eles voltarem com os 3. Eu duvido. Não foi. Exato. Eu também tenho essa percepção. Depois a gente vai entendendo, né? Quando nós somos pequenos, ninguém sabe, né? Nós somos inocentes. Olha, aquela vez que meu pai falou isso, vai lá buscar aquela bolinha ali no meio, né? Ali na rua. Aonde, né? 20 mil Tubarões? léguas. Não, filho, não tem tubarão, isso é Pode ir, peixinho. Vai lá buscar a bola na água. Mas, assim, vocês, como você falou, super jovens, os irmãos e etc. Naquela época você não tinha um Asus, por exemplo, com uma câmera de 48 megapixels para filmar e tudo. Cara, não. Como é que você se inspirou para começar a carreira de cineasta? Bom, foi o que nós tínhamos de entretenimento, né? O vídeo, o VHS estava recém-lançado, né? Daquela época que nós somos. Então nós não tínhamos isso no barco. O entretenimento era ir para o cinema. E nós passamos, depois de um ano na costa brasileira, passamos muito tempo no Caribe, nos acostumando com essa vida no mar e tal, e nós íamos para a terra. Quando você ia para a terra, você ia no cinema assistir, né, os filmes. E para quem não sabe, o Caribe ele é colonizado por ilhas e influências diferentes, francesas, inglesas, americanas. Então você assistia filmes de um mundo diferente. E a hora que apagava as luzes e eu ia para aquele outro mundo, eu achava o mundo do cinema. E as pessoas viravam e falavam assim, não, mas a tua vida é a vida de cinema, né? Viajando o mundo dentro de um veleiro, que quando você é criança você não tem muita noção disso. Aquela era a sua realidade. Era a minha né? realidade. Não era uma nova realidade. Não, e meus pais sempre fizeram essa lavagem, a gente brinca, uma lavagem cerebral desde o dia que eu nasci. Uma lavagem cerebral com água salgada. Uma água salgada, bicho. Não. Ainda bem que não enferrujou. Era contínuo esse negócio. E aí, com 13 anos, eu convenci meus pais de comprarem uma câmera de 8mm para eu filmar as viagens da família. E eu fiz o meu primeiro curta documentário fazendo ali com 13 anos cruzando o canal do Panamá. E foi ali que começou a minha vida e minha paixão pela imagem, pelo cinema, contar a história em movimento. Muito bom. Ô Fábio, e você? Como é que você começou a sua trajetória aí com marketing? Quando você tinha 13 anos, você ganhou o quê? Não foi assim. Uma Como é que planilha foi? do Excel. É bem desproporcional essa realidade, né? Invejo realmente uma vida muito, muito linda, deve ter sido viver no mar assim. Mas eu cresci no Paraná, numa cidade muito pequena, em Cambará, norte do Paraná. E sempre fomos muito apaixonados por cidade grande, essa que é a verdade, de sair de lá e tal. E esse mundo de marketing, publicidade, da criatividade, eu acho que essa é um pouco da história que a gente vem falar aqui, né? A criatividade é que me levou para esse universo, mas acabei entrando, na verdade, não num mundo de agência de publicidade, de ser criativo, que é o sonho de ser redator, etc e tal, e para a Cane que a gente estava conversando, mas na verdade acabei entrando para um outro universo, um pouco mais de consumer insights, pensar mais no consumidor, em como a marca é importante e como trazer essa relação da marca ao consumidor, porque é o que a gente vive, a gente acaba sempre interagindo com esses produtos, né? Essa é a nossa vida. Você comprou uma câmera, provavelmente foi uma Sony até, diria eu, ou uma VHS, né? Então assim, você sempre está vivendo com essas relações
Então esse foi o meu caminho vindo para São Paulo e me interessando por esse universo. E qual foi essa primeira empresa que você entrou que você falou, putz, eu acho que é esse que eu quero, vou ficar por aqui? Então, rapaz, eu comecei uma pesquisa chamada Research International, que hoje pertence ao grupo Kantar, é um grupo grande de publicidade e marketing. E eu comecei ali como trainee, no segundo, terceiro ano da faculdade, mas passei por várias empresas, mas ali foi realmente onde eu vivenciei um pouco desse aprendizado da relação com o consumidor, entender e ter um pouco da humildade também de olhar o consumidor e ver o que eles estão falando para nós, para a gente poder entregar também como marqueteiro, né, como pessoas de marketing, de produto, de desenvolver produtos, entregar de volta essas informações, esses aprendizados. E isso eu sempre trago muito para as nossas estratégias, para as empresas também. Que legal. E enquanto isso, o David vivendo as aventuras de Pira. Mais ou menos, é por aí. Mais ou menos isso. Fábio, só pra gente tirar uma dúvida, tem muita gente, especialmente quem é mais conectado no universo de TI, etc., conhece, por exemplo, a ASUS, que é a empresa que você trabalha, pelas placas-mãe, pelos processadores, etc. Hoje vocês têm um dos smartphones mais evoluídos do mundo, vocês têm notebook, etc. Vocês fazem peças para concorrentes diretos dos produtos que vocês fazem, então o que a ASUS faz exatamente? Como vocês posicionam uma empresa dessa? Tá, a ASUS nasceu há 30 anos atrás, esse ano nós comemoramos 30 anos e começou com placa-mãe. Na verdade, nós somos os maiores fabricantes de placa-mãe do mundo. A nossa produção já deu mais de 4 voltas ao redor do mundo só de produção de placa-mãe. Daqui a pouco você chega no cheiro, Vamos encontrar Quem está em no mar. casa talvez não saiba o que é placa-mãe. Tá, placa-mãe é um sistema que vai dentro do teu notebook, do teu desktop, daquele teu computador que faz funcionar tudo. Esse é de Ele forma que bem... conecta todos os Exato, outros elementos. Exatamente, faz toda a conexão para funcionar uma máquina. Essa é a origem da ASUS, na verdade. E depois entrou de fato como fabricante de notebooks e desktops e depois como smartphone, né? E o Brasil é um dos países que mais se destacam com smartphones. Então o Brasil hoje é um grande polo de smartphone e logo temos mais surpresas aí para o mercado brasileiro. Eu nem sei como é que tá as últimas pesquisas, mas acho que a última que eu vi, a gente tinha quase 250 milhões de smartphones, de celulares para 200 milhões de pessoas. Então, Nós temos mais smartphones do que pessoas no Brasil. Gosta mesmo, né? David, nessas suas andanças, você parou na Nova Zelândia aos 19 anos, foi lá que você começou a estudar cinema. Já tinha passado por praticamente, sei lá, pelo menos uns 50 países nessa história toda. O que te seduziu na Nova Zelândia? Eu falei, vou ficar aqui, vou estudar aqui, vou fincar a bandeira um pouquinho, pelo menos. Na verdade, fui com 16 anos. Foi 15 para 16 anos, eu decidi desembarcar. Né? Aquela coisa de, vai ficar aqui, meus pais saíram correndo, me deixaram lá. Já que você insiste. Não jogaram você no mar, mas deixaram você na Nova Zelândia. Corre, não avisa pra ele que a gente tem que ir embora. Mas na verdade eu tinha filmado os 13 aos 16 e fui aprendendo, não existia YouTube, não existia nada disso, fui aprendendo lendo livros e fazendo. E quando eu cheguei na Nova Zelândia, o país estava começando a investir, viu que o cinema era um propósito muito importante para o país. Não só a cultura, mas como indústria, uma indústria limpa, e eu fiquei impressionado de ver que a Nova Zelândia em 10, 15 anos se tornou um dos maiores players mundiais de efeitos especiais, de grandes filmes para Hollywood, uma ilhinha, né, que se você vai olhar no mapa perdida lá no final, mas foi uma política de investimento e eles começaram a fazer faculdades de cinemas e eu me identifiquei com o país, né, um país seguro, um país onde as pessoas tinham essa noção como se fosse morar num barco, porque quem mora numa ilha depende um do outro, então a comunidade é muito importante. Por isso seus pais te largaram Por lá. isso. Ele vai se sentir em casa aqui, vamos rapidinho. Vamos deixar ele aqui, vamos voltar A gente vai comprar com os combustível lá no outros. Brasil. A gente já volta. A gente já Ali na volta. esquina. E aí eu acabei ficando, e eu me formei e acabei sendo convidado, com 19 anos foi quando eu me formei, e acabei sendo convidado para dirigir um programa de televisão por lá, e acabei ficando 6 anos, antes de receber uma convite indecente dos meus pais, falando assim, vamos dar outra volta ao mundo, você quer ir junto? Aí eu falei, pô, Agora que eu aí é vou, sacanagem, né? né? Agora Vamos já de novo. formado, sabendo fazer o negócio acontecer Direito. direito, agora que eu vou, né? E aí foi quando eu voltei pro Brasil, aí a gente fechou com a televisão aqui no Brasil, um programa
né, a cada uma vez por mês no domingo. Foi aí que muita gente conheceu a família, porque foram 34 programas, 2 anos e meio na televisão no Fantástico, e foi muito bacana. E aí foi quando as pessoas realmente começaram a entender o que a gente fazia, e a gente levou um pouco uma geração aí a dar uma volta ao mundo junto conosco. Isso transformou toda a experiência, por exemplo, porque assim, muita gente tinha inclusive essa dúvida, deve ser uma família de milionários que vive ali porque gosta, o pessoal é excêntrico demais, como é que bota umas crianças assim sem estudar no barco, etc. Quando vocês conseguiram contar essa história um pouco melhor e para o Brasil inteiro, especialmente assim, a TV aberta ainda é uma potência absurda, mas naquela época ainda maior, Super. O quanto isso transformou a vida de vocês mesmo? Não, transformou bastante. Eu acho que na nossa chegada, quando nós chegamos da primeira volta ao mundo, foram 10 anos que a gente foi capa de Veja, saíram 2 Fantásticos, aquilo ninguém conhecia, né, a nossa família naquela época. E aí foi aquela coisa de estrelismo mesmo, sabe? Uma semana depois, meus pais andando na rua, o pessoal queria autógrafo. E aí foi muito interessante, porque daí meus pais falaram assim, poxa, essa coisa de viver no mar e do mar, porque a primeira volta ao mundo nós financiamos, meus pais trabalharam 10 anos e economizaram dinheiro durante 10 anos para ficar 2 anos sem trabalhar. Então, em vez de comprar carro novo, vamos pegar uma casa mais simples, era tudo muito contado para viver o que hoje chamam de sabático, né? Naquela época era loucura. Aí saímos por 2 anos. Quando no segundo ano a gente estava no Caribe, não tinha feito nem um décimo do mundo, meus pais falaram, putz, vai demorar muito mais tempo. E a gente começou a trabalhar à medida que a gente ia indo. Uma das fontes de rendas era fazendo pequenos vídeos para as pequenas pousadas nas ilhas onde a gente passava. Legal. Então meu pai é um cara muito bom de negócio, falou assim, filho, tem um talento, vamos usar ele, né? Ah, que legal. Eu ganhava só 10%, tá? Mas Mas ganhava casa, comida e ninguém te jogou no mar. E aí que começou a virar um negócio, né, em termos midiáticos, de você fazer as imagens e tal. E na segunda volta ao mundo a gente já tinha, né, patrocinador, que já tinha um retorno de marketing, de marca e tal, e era muito bacana. E então eu, quando às vezes eu tô vendo lá na internet o pessoal assim, mas o Playboy, eu falo assim, cara, Playboy, o que a gente ralou, bicho, para esse negócio vingar e dar certo, mas as pessoas sempre, óbvio, né, o pessoal sempre mostra o lado bom, o lado feliz, e eu falo assim, é perrengue igual para todo mundo. Nós estamos levantando um projeto agora que se chama Voz dos Oceanos, né, que é para falar de meio ambiente, mar e salvar os oceanos, porque a gente vive há 35 no mar, a gente vê o que está acontecendo, né, há 35 anos. E a gente está 1 ano captando e não é fácil. É um momento Brasil, um momento difícil, e a gente rala. Todo, né? E mesmo com todo o evento midiático, tendo isso e tendo um Globo, conhecimento... parceira, né? A própria Nações Unidas está... Exatamente, as Nações Unidas está dentro. Lá fora a gente começou a trabalhar muito né, em termos midiáticos internacionais, mas mesmo assim é ralar. É sempre assim. Posso fazer uma pergunta? Claro, uma por favor, curiosidade? Fábio. Aquela área que falam que falam porque Sim. não tenho a informação, mas de plástico no oceano, eu acho que acredito que é no Pacífico, ali Sim, perto. uma ilha maior que a França de lixo Isso. plástico. Você já chegou próximo disso? Já. Passou por lá? E não é só lá. Ah, Existem Pacífico Norte, Pacífico Sul, Atlântico Norte e Atlântico Sul. O que acontece? Os gyros, né, que a gente chama, é onde a correnteza ela vai levando e vai concentrando no centro. Normalmente os barcos não passam lá porque é o lugar onde não tem vento e não tem correnteza. Então todo mundo tenta desviar. Mas você, quando vem, por exemplo, lá da África do Sul para o Brasil, você tem que fazer uma curva para poder pegar o vento e a correnteza. E você vai fazendo a menor curva possível, né? Você não quer ficar tanto tempo no mar. E aí, de vez em quando, você entra nesse gyro, que é uma coisa que flutua um pouco. E nós já passamos por avenidas de plástico no mar, e eu estou falando assim, 200, 300 metros de largura e quilômetros de comprimento. É um negócio O impressionante. que você acha que deve ser feito para que isso diminua e acabe se... Não existe um remédio único. Existe primeiro a conscientização que a gente já está começando, né? Eu acho que todas as entidades, o Brasil, o mundo está começando a entender. Pô, tem um problema. A primeira coisa é entender que tem um problema. A segunda coisa é como resolver esse problema. Resolver na sua casa, você, a indústria também entender, poxa, eu tenho que fechar o ciclo. O plástico não vai sumir das nossas vidas de um dia para o outro. E muitas coisas, o plástico não vai sumir. Então a gente precisa só cuidar dele. Que nem o alumínio, a lata de alumínio. Sim. Ela é reciclada 98% no Brasil. Sim. Alguns países o plástico é reciclado, as garrafas PET principalmente, 77%. Então você precisa fechar esse ciclo. Sim. E parar e diminuir com o single use plastic, né? Com o plástico de um uso só. Que é aquela coisa que... Canudo, Copinho, plástico, esse tipo de coisa. De Isso verdade aí faz diferença, né? faz uma enorme diferença. Porque quando você começa
com essas coisas simples, você começa a ter consciência e começa a mudar as outras coisas. Lembra do CFC, do spray, Sim. da camada de ozônio? Aí todo mundo se comoveu, a indústria também achou alternativas e está se resolvendo o problema, está diminuindo a camada de ozônio. Então é isso, para nós que estamos no mar, a gente vê, nós passamos em 98 numa ilha chamada Henderson Island. Vocês sabem qual é o Ponto Nemo? O Ponto Nemo é o mais isolado do planeta, onde não tem ninguém. Você fica entre a Polinésia e a costa do Chile, lá no Pacífico. O maior espaço entre terras possível. É o maior espaço que 100 quilômetros quadrados sem gente. É onde eles jogam o satélite, quando tem que jogar de volta para a Terra, joga lá para não acertar em ninguém. Só a gente que passa lá, fica olhando. Vai cair aqui. Nós passamos nessa ilha em 98, nós tiramos 10 sacos de lixo de uma ilha chamada Henderson Island, que tem lá, que não é habitada. A gente achou, né, uma inocência, falando, porque ninguém vem aqui limpar, por isso tem aqui. E agora em 2015 nós passamos numa ilha chamada West Fayou, no Pacífico Norte, e cara, nós tiramos, mas assim, 30 a 40 sacos de lixo da ilha, e uma ilha que não é habitada sem ninguém. Esse vídeo O ser viralizou humano na mais internet. próximo está milhares e milhares de quilômetros e ainda assim E você já chega tá tudo lá. E a ilha, se você pensar no meio do oceano, é uma cabeça de alfinete, pequenininho. Então, só para ter ideia da consciência, né, do que tem. Imagina E que tá por atitudes baixo. pequenas, né? Atitudes pequenas podem ter Faz uma projeção enorme diferença. E porque você bota a semente. E aí você começa a pensar, pô, ok, a gente trabalha esse plástico primeiro, o canudinho, toda a gente, canudinho não faz diferença. Pô, 200 e tantos milhões de canudinhos por semana faz uma diferença. Mas faz mais diferença porque você está começando a ter consciência disso. E com o tempo, a pressão pública, e depois também indústrias achando soluções, governos, todo mundo unindo, a gente vai diminuir. Mas não é um problema que se resolve de um dia para o outro. Todo mundo sabe disso. Sem dúvida. Vamos tocar rock and roll aqui na Kiss FM, por favor. A gente está também nessa vibe de Rock in Rio. Em breve vamos comentar um pouquinho sobre isso. Vamos falar muito ainda sobre a parte tecnológica. A gente tem aqui o Fábio Faria para falar um pouquinho de ASUS e também de tecnologia, de consumo de smartphones no Brasil, notebook, tem muita coisa interessante para você que curte esse lado tecnológico. Um dos grandes shows para mim, segunda vez que eu dou uma cotovelada no Emerson, exatamente quando ele estava bebendo água. Cara. Eu perdi 2 dentes. Eu queria falar que é proposital. Para mim o melhor show desse primeiro final de semana, Foo Fighters. Escolhi a dedo, essa aqui eu pedia sempre no Kiss.com, quase ninguém me atendia, então eu vou agora que eu posso escolher, eu vou tocar essa aqui, Foo Fighters, Monkey Ranch, a gente já volta pro Rock Club. Você tava de camiseta polo? Boxer. Ele foi de camiseta polo? Você sabe que o set Ele foi de camiseta polo, do bola? Foo Fighters foi um pouco diferente do que eles tocaram. E eu gosto muito da Dear Rosemary. E eles estão tocando nos shows lá fora. E aqui eu tava esperando, puta, vai tocar, não vai que foi um pouco não reduzido, tocou, algumas cara. músicas eles não tocaram aqui, do show que eles fizeram no ano passado no Allianz Parque, por exemplo, que foram quase 3 horas de shows. Aí eles tocaram quase todas que a galera tava esperando. Como é Rock in Rio, eles tocaram 2 horas. Eles só Eles tocaram deram um showzaço, hein? E assim, e é isso, eu fui nos dois, eu fui no show do Allianz Parque aqui e depois eu fui agora no Rock in Rio. O show deles é sempre incrível, mas a audiência do Rock in Rio não necessariamente é uma audiência dos caras, do Foo Fighters, como foi aqui. E mesmo assim a galera tava muito animada, mas não se compara, assim, quando a galera vai pra assistir uma banda como o Foo Fighters também acende o público, vai pra cima e tal, valeu muito a pena. Pra você que não conhece o lado cineasta de David Sherman, um dos filmes dele, a gente vai comentar isso durante o programa, foi indicado brasileiro ao Oscar em 2017. Aliás, vale muito a pena assistir se você ainda não assistiu, e pra te dar um gostinho da história, a gente mostra o trailer pra você, dá uma olhadinha e a gente já volta. Good morning, my darling. No mar não existem pegadas. As estrelas apontam a direção, mas cada um escolhe seu próprio céu. E nessa imensidão de possibilidades, alguns barcos podem se tocar. Prazer, Wilfredo. Mas todo mundo me chama de capitão. Tá chutando? Ela chuta mais embaixo. Tem que
crescendo, né? Tá. I want to show my family the world like you have. Eles passam então a dividir juntos o mesmo vento. A mesma tempestade. O mesmo acaso. Por que você mentiu pra mim? Eu só tava esperando o momento certo. Cat, espera! Caterina. Quando se tem coragem, sonho vira destino. We wanted Cat's life to be both on the land and on the sea, and full of discoveries and adventure. And that's why we chose you. E tem mesmo um segredo. Pode ser uma prova de amor. 4. Estica as costas, Cat. I can love her too. Do you know what love is? Feche os olhos, se concentra nos movimentos. E quando você abrir os olhos, não vai mais ser difícil. Muito bem, então esse é o filme do David Shearman. Onde a gente consegue assistir esse filme? Tem alguma plataforma? Tá no NetNow por enquanto ainda, pode ser alugar. Isso, daqui a pouco em plataforma streaming. Tá, então o Eduardo Antônio de Cavalcante pergunta aqui pra você, David. Ele gostaria que você falasse um pouco da experiência na Ilha de Páscoa e sobre o legado do antropólogo Thor Heidel. Pô, já era pra ter decorado. Não, olha, Ilha de Páscoa é uma ilha realmente diferente. Tem uma energia, tem algo ali, né? Ela faz parte do Triângulo Polinésio, né? Que vai do Havaí à Nova Zelândia à Ilha de Páscoa, é onde os polinésios navegavam por prazer, até por conhecer outros povos, né? Deles, que eles deixavam, depois voltavam anos depois para se rever. E na minha teoria, Ilha de Páscoa é um lugar de encontro. Isso não é, ninguém provou isso, eu vou deixar bem claro para o pessoal. É a sua leitura? É a minha leitura dos sul-americanos com os polinésios. Eu acho que ali houve um encontro, tanto é que tinha as orelhas longas e curtas e tal. Os moais são imponentes, que você chega lá que são aquelas estátuas que o pessoal chama os cabeçudos. E todos são virados pro... todas são viradas para dentro da ilha, poucos são virados para a Polinésia, da onde eles vieram navegando. E tem um moai que é completamente diferente de todos, que aí existe uma teoria que os chineses tiveram lá também, que ele parece um chinês sentado, parece um Buda sentado, com as pernas cruzadas. É o mais diferente moai de tudo. Ninguém Os outros consegue nem entender. têm pernas, né? Os outros não têm pernas. Não, eles estão todos em pés, né? E eles são esculturas que são imponentes. Mas tem uma energia diferente, realmente. Se você acredita em energia... Todo mundo que eu conheço que passou por lá fala que é um negócio... Que é um lugar que mexe, né? Que mexe. Nós passamos a primeira e na segunda volta ao Não mundo tem uma mais de parada 30 que dias. dizem que o mundo tem 5 olhos energéticos e lá é um dos... Lá tem uma pedra que se chama Tepito Tefenua, que é o umbigo do mundo. Essa pedra, quando se chega lá e você vai ver, é uma pedra que é exatamente como a Terra. A gente vai voltar em 5, mas a gente volta nesse assunto que é muito legal. É muito. Fenomenal. Morro de vontade de conhecer. Rock Reclame de volta aqui na Kiss, 21 horas 36 minutos. Hoje a gente batendo um super papo aqui com David Shearman, cineasta, CEO das empresas Shearman, sereio, da família Shearman, pescador de plástico. É verdade. E Fábio Faria, gerente de marketing da Asus Brasil, para bater um papo com a gente hoje sobre criatividade aqui. Rolando umas histórias muito bacanas, a gente falando aqui nos bastidores enquanto rolava o comercial, um pouquinho da Ilha de Páscoa, que tem uma coisa energética incrível. A gente vai voltar nesse assunto, inclusive, para falar para todos os milhões de ouvintes do Rock Reclame. Mas chegou a hora dele trazer o que passou pela timeline de Emerson Souza. Rock. Pois é, vou começar pelo Rock in Rio, né? Que começou nesse final de semana
E o principal fato, misturando comunicação e música, foi a lambança do rapper Drake. É verdade. Que de última hora vetou a transmissão do show dele pelas emissoras oficiais, Globo e Multishow, e gerou uma grande polêmica lá, né? Pois é, então uma enxurrada de críticas nas redes sociais, né? Foi trending topics do Twitter durante muito tempo. E aí ele, depois disso, viu que o negócio ficou feio pra ele, ele falou que era por causa da chuva, eu não sabia como ia passar o show, se ia ter qualidade, preferia evitar. Mas o Boninho, que estava mandando a transmissão, falou, não foi isso não. Desde o começo ele começou a embaçar, antes de começar a chover e tal, ele cortou porque ele foi, no bom português, cuzão mesmo, e não quis fazer o negócio. E ele tomou muita porrada na internet. A galera ficou A vaia bem... foi grande. E vocês show, que estavam lá, então, o show foi bom? Cara, sinceramente, independente do estilo musical que você curta, o Drake, bem ou mal, tem alguns hits imponentes aí pra quem gosta da música do cara, mas foi um show bem morno, quase com cara de playback ali. Acho que mais por isso que ele não queria passar. Com certeza. Ele não queria passar vergonha, ele não queria Com passar o certeza show. não queria passar vergonha. Ó, você vê que, e aí a repercussão maior foi no digital, né? Aí, ó, pessoas que estavam em casa não conseguiram assistir. Como é que vocês lidam, por exemplo, com essa história do digital? Bom, nós temos na nossa presença, né, online, Facebook, Instagram, quem quiser seguir é Família Shima, SCHURMAN, essa pra falar certo. Não precisa nem por treino. E a gente lida de uma maneira muito bacana, porque a partir da segunda volta ao mundo nós já tínhamos conexão via satélite. Uma velocidade que você vai adorar, uma velocidade de 36.6 kbps, que era tipo um negócio que era uma maquininha. O famoso meio G. Era aquele barulhinho, né? E já na última, não, nós tínhamos já banda larga dentro do barco, e é muito bacana porque acontecem fatos curiosos, quando nós tivemos algum tripulante que está doente dentro do barco e lá não tem médico, né? Sim. E aí a gente colocou na internet, nós temos um tripulante que está com isso. Vários médicos, nós nem sabíamos que seguiam, começaram a palpitar o que poderia ser, o que a pessoa podia estar sentindo e tal. Então é muito bacana, mas a gente tem um following muito bacana de pessoas que interagem. Porque antigamente você fazia uma expedição e você contava ela depois. Hoje você conta a expedição à medida que ela vai indo. É um diário de bordo, acontece quase que em tempo real, né? E as pessoas dando dica, pô, você já estive em tal lugar, a gente chegou em... E a conexão pega em todo lugar, no meio do mar? Pega, na nossa pega, é cara, é a conta mais cara que nós temos dentro do barco, é a conta de conexão via satélite. E ainda bem que agora estão botando um pouco mais de satélite lá que está descendo o preço. Mas você ter uma ideia, na última expedição era $3 mil por mês de conta de internet. É uma grana, hein? R$12 mil por mês. E é uma necessidade, não é que assim, não, eu preciso mandar um WhatsApp, porque, pô, vou ficar com saudade da gata, né, do último porto, não. É aí que você fala um patrocínio, é que você vai atrás, o cara fala assim, pô, mas patrocínio pra quê? Pra ficar sentado no barco? Eu falo, não, a sua conta de internet custa 12 pau por mês. Então, você tem isso. Mas pegava no mundo inteiro, por isso que é caro. Ô Fábio, e o digital, por exemplo, como é que ele funciona para vocês? Vocês lançaram recentemente, aí, tem 5 anos o que vocês produzem em smartphone e recentemente vocês lançaram 6, né? Sim, agora a gente lançou o Zenfone 6, primeiro em Valência, Nem chegou aqui lançamento ainda, global. Né? Vai ser dia 21 de outubro, já anunciamos, então os nossos followers, os seguidores de ASUS que realmente curtem, fiquem esperando as novidades de Zenfone 6. Mas o digital para nós é fundamental, né? Eu acho que para todas as marcas e a própria família Shuma é uma prova de que nós estamos inseridos nessa comunidade digital e as pessoas querem a conexão ali, naquele momento, né? E para nós é muito importante fazer o melhor uso possível para divulgar as nossas marcas. Uma curiosidade, faz muita diferença, além da conexão da operadora, por exemplo, o aparelho na velocidade de conexão, ou é quase toda a mesma coisa? Não, sim, existem diferenças que o próprio aparelho em si, com conexões, com quantidade de antenas, com soluções técnicas de como é construído um smartphone, permite uma melhor conectividade ou não, né? Então, sim, existem diferenças que cada marca adota uma solução. Diferenças gritantes, assim? Olha, para quem gosta e que depende, por exemplo, dessa conexão, faz diferença, né? Então, por exemplo, o 5G já está batendo as nossas portas, né? Já teremos aqui o lançamento também no Brasil, então os produtos já também estarão preparados para isso. Tem um produto nosso que hoje é considerado mais potente e mais rápido, que é o ROG Phone 2. Ele tem, por exemplo, 4 antenas. E por que ele tem 4 antenas?
porque ele é voltado para o universo gaming, aquele que gosta de jogar muito. Então, se você gosta de jogar, você está num universo online e exige demais dessa conectividade, você não pode perder nenhum momento. Então, aí entra de novo uma questão de construção de tecnologia que vai permitir essa melhor conectividade. Muito bacana. O que mais, Emerson? Vamos lá, ainda no universo musical, a cantora Anitta foi anunciada como head de criatividade do Skull Beats, né? Segundo a empresa, ela será responsável por ajudar na discussão sobre estratégias de marketing, negócio e inovação da marca, além de lançar ao menos um produto autoral por ano. É a primeira vez que isso acontece, Skull né? Beats, né? Na verdade, tem várias marcas que têm investido nisso. Assim, no Brasil, por exemplo, no comecinho do ano, a Orloff chamou o Condzilla para ser o diretor criativo, e lá fora, acho que faz uns 2 ou 3 anos que começaram essa movimentação. A gente até trouxe alguns casos aqui, por exemplo, o will.i.am foi pela Intel anunciado como diretor de inovação, a Alicia Keys na BlackBerry, diretora criativa, a Polaroid escolheu a Lady Gaga, o Jay-Z na Puma, o Justin Timberlake na Bud Light, na cerveja. Então é um movimento aí que, obviamente, muito mais por causa da visibilidade do que do trabalho dos de caras marketing, fazendo isso. Mas tem algumas empresas, o pessoal fala que, por exemplo, no caso do will.i.am, que é o cara do Black Eyed Peas, dentro da Intel, ele realmente, por gostar de tecnologia, se envolver com esses projetos, ele deu uns pitacos lá e tal. E bem, o mal é isso, né? Você tem um grande porta-voz ali como diretor criativo, você de alguma forma ajuda, nem que seja na visibilidade. As rapidinhas pra gente finalizar, Emerson. Vamos lá. A Coca-Cola é o patrocinador mais lembrado no Rock in Rio 2019 até o início do festival. Segundo o levantamento da pesquisadora Toluna, em todo o Brasil, entre os 1.000 respondentes, 73% citaram a marca como primeira lembrança. Na sequência aparecem a Heineken com 50%, Itaú com 46% e Doritos com 39%. Curiosamente, o Bradesco, que não é patrocinador, aparece na pesquisa citado por 40% dos patrocinadores. Pois é. Então, antes de começar, a Coca-Cola com bastante destaque. Provavelmente essa pesquisa vai mudar bastante depois do festival, porque é o momento que as pessoas realmente têm a experiência lá dentro, veem as marcas, ou o cara que está assistindo no Multishow, ou a galera que tá, a ativação que está lá também chama a atenção. Faz uma diferença muito grande, então é até interessante a gente ter essa percepção anterior, para ver quanto ativaram até lá mais por comunicação, e a posterior da experiência das marcas mesmo. Vamos ver como vai ser isso, se vai ter uma pesquisa pós. Inclusive, o Reclame participou agora do Rock in Rio, estávamos lá com a equipe, olhando pelo viés das experiências de marca. A gente está acompanhando o Heineken, a gente está acompanhando Itaú e Coca-Cola principalmente, em loco, gravamos com a galera de lá. Um abraço para o pessoal de Coca, Itaú e Heineken, e em breve no programa Reclame, lá no Multishow e nas nossas redes sociais, @programa Reclame, a gente vai mostrar esse universo criativo das marcas, então vale a pena você seguir a gente por lá. Outra coisa interessante que está acontecendo, especialmente em São Paulo, e essa também você pode participar, é muita dessa questão de experiência. A KLM está celebrando 100 anos de operação, com experiência especial aqui em São Paulo. A marca montou um espaço interativo no vão de um dos principais prédios da Faria Lima, ali onde fica o Google, que o público pode entrar e conhecer mais sobre a história da marca e seu futuro, em uma cabine fechada por telas. Você entra como se fosse um finger de aeroporto, eles fecham uma porta e tem uma projeção em várias telas, no teto, dos lados, etc., que você vê um pouquinho da história e um pouquinho do futuro da KLM, que é uma empresa também super conectada com o meio ambiente, desenvolve combustíveis próprios para ter menos poluição, é uma coisa bem bacana. Então fica até dia 5 agora, disponível por lá. Se você estiver em São Paulo, passa na Faria Lima, com certeza você vai ver. Está naquele vão gigante do prédio, e tanto a criação quanto a produção ficou a cargo da agência Heinz. É isso. E a Forever 21 entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. A rede de varejo de moda, impressionante, teve uma enorme expansão internacional nos últimos anos, ultrapassando 800 lojas no mundo todo, mas não aguentou uma importante mudança de comportamento do seu público mais jovens, de compra online. Uma pena, né? Pois é. Eu lembro assim, 3 ou 4 anos atrás, quando chegou no Brasil, tinham filas de 3 ou 4 horas para vocês entrarem na Forever 21. Que lá fora é como hoje aqui é uma C&A, é uma Renner, etc. É uma loja de varejo mesmo, de fast fashion, que é o que eles chamam por lá. Aqui veio com uma tendência absurda, muito mais caro que lá fora principalmente, e virou uma febre. Depois de 3 semanas a loja estava mais tranquila para você comprar por lá, e foi tão rápida a expansão que não foi muito bem pensada. Ter uma loja física é caro, de qualquer coisa,
E aí agora eles vão ter que se adequar à nova realidade. Provavelmente não vai quebrar a Forever 21, mas no mínimo vai ser uma nova realidade. E também nessa semana saíram as gaiolas do Caboré, que é um dos grandes prêmios para a publicidade de empresas e profissionais de criação realizado pela Meio Mensagem. Entre os finalistas estão agências como Ogilvy, VW Macan e Wyden Kennedy, criativos como Andréa Siqueira da BTC, Marcão Medeiros da CPB e Rafael Donato da David, anunciantes como Bradesco, McDonald's e Natura, e executivos como Ariel Grunkraut do Burger King, Dani Cachiche da PepsiCo e Igor Pulga do Santander, esses três últimos que já estiveram também nos microfones do Rock Reclame. Uma boa sorte para todos os concorrentes do Caboré. Assim que tiver os resultados, a gente geralmente também passa por lá e conta tudo para você. No finalzinho do ano tem a festa no Dia Mundial da Propaganda, dia 4 de dezembro. Se não cair num sábado ou num domingo, é essa data aí. E a gente conta para você quando saírem. Boa sorte aos participantes. Muito bem, voltando dos nossos convidados, David Sherman, cineasta, CEO, velejador, navegador, desbravador, e Fábio Faria, gerente de marketing da ASUS do Brasil, o cara que pode te dar um smartphone super potente, que nem chegou no Brasil ainda, mas tá a gente já está esperando. Já tá no bolso dele. A gente já está esperando esse smartphone. Tem uma câmera muito louca que vira para cá para você tirar selfie, aí em vez de usar a câmera de frente, que geralmente é pior que a traseira, que é a mais potente, ela vira uma câmera pra flex. Você, pois é. No melhor sentido da palavra. É a Flip câmera. Flip câmera. Como é que é no Brasil, por exemplo, a ASUS está na questão de mercado? A gente falou, por exemplo, vocês vendem componentes de computador, de tecnologia, vocês vendem notebooks próprios, computadores próprios, celulares. Aqui no Brasil, e em relação ao mundo, o que o brasileiro mais procura na ASUS? Deixa eu só incrementar. Vocês estavam aí tranquilos, dominando esse universo da placa-mãe, aí tudo tranquilo. Aí há 5 anos vocês resolveram entrar no universo da Samsung e Apple, por exemplo. Motorola, Huawei agora. E aí, o que foi isso? Que loucura foi essa? Um momento de estratégia, né? São esses momentos estratégicos de uma empresa que precisa crescer e precisa estar conectado, e smartphone faz sentido para uma empresa de tecnologia. Então essa foi a razão de lançar os produtos. Aqui no Brasil ainda especialmente, nós tivemos um foco maior do que em outros países. América Latina, por exemplo, a ASUS é muito forte em notebook. E aí nós tomamos uma decisão em que focamos em smartphone. Hoje a gente está em 4ª, 5ª posição. Realmente tem marcas concorrendo que são muito fortes e tem um peso maior, que é 3, 4, 5 vezes maior do que a própria ASUS. Mas a gente tem um nicho muito bom, porque a gente entrega, a gente entende que o consumidor brasileiro, ele procura uma boa relação custo-benefício. A gente sabe que aqui no Brasil, um país que tem as suas necessidades econômicas, a ASUS acaba provendo também esses produtos para essa camada da população. Então a gente sempre traz todo ano uma novidade. Então esse ano é o Zenfone 6, que, como eu estava dizendo, é a Flip Câmera, que faz esse jogo de trazer a câmera, o conjunto completo traseiro para frente. Então você tem uma câmera de 48 megapixels para fazer uma selfie, para fazer uma foto bem legal. Nós fizemos aqui uma foto antes de entrar no estúdio, então nós temos esses diferenciais. Mas a ASUS hoje, no Brasil, nós também estamos trazendo, fizemos o lançamento em junho, da família ZenBook, que é o nosso topo de linha de produtos de notebook para o mercado brasileiro. Então nós estamos também vendo essa oportunidade no mercado de voltar novamente com a linha de notebooks. E teremos mais novidades ainda para a BGS e após, como eu disse, 21 de outubro também para o Zenfone 6. Você falou de pensar de ser mais competitivo com o preço e tal. Por exemplo, quanto vai custar o Zenfone 6, por exemplo? Essa é uma pergunta que custa sabe muito ainda? caro. Saber eu sei, eu não posso falar. Você vai ter mas dá gente para competir com o iPhone. Não, então, porque nós somos bastante competitivos e a gente não quer se posicionar exatamente numa faixa de preço onde é impeditiva para a maioria do brasileiro, né? A gente quer entender essa faixa de preço aí. Então, só para ver se a gente vai poder ter ou se você vai ser generoso em dar um para cada um de nós. Mas eu convido, assim, dia 21 de outubro a gente faz um streaming das nossas apresentações. Então todos os nossos seguidores podem acompanhar os nossos canais na ASUS, no YouTube, no Facebook também.
exatamente para fazer esse anúncio e trazer essas novidades com uma pequena cereja ali para aguçar ainda mais. Vai guardar a história pra cá. A gente traz pra vocês aqui no Rock Reclame assim que a gente descobrir essa. Será que esse celular vai funcionar bem em alto mar? Olha, não, ele Dá pra rodar? não. Dá pra fazer uma longa-metragem com aquela Mas câmera? aí que tá, e uma coisa interessante, né? Porque não tem nenhum obstáculo, tecnicamente falando, funciona melhor em alto mar do que aqui. Porque então, não olha existe só, bloqueio vamos nenhum. patrocinar a próxima jornada dele. A gente usa notebook pra caramba, né? Nós no último veleiro, nós construímos um veleiro só para fazer essas expedições faz 5 anos, de alta tecnologia. E existia no plano original uma cabine para computadores, né? Porque você tinha que instalar os monitores, computadores e tal. Com os notebooks ficando menores e potentes, tão potentes às vezes até mais do que os desktops, a gente eliminou essa cabine, botou 2 camas e hoje a gente trabalha na sala, bota um fone no colo, notebook e vai embora, e fica lá fora olhando o mar. Não, aliás, eu vou falar, o Felipe Solari esteve aqui na semana passada. Grande Felipe Solari. E a família Schirman às vezes faz umas mini expedições por ali. Recentemente teve uma com ele, com a Foquinha, tudo. Eu falei, cara, como é que eu fico amigo do David Sherman? Aí na próxima fiquei, olha, lugares lindos, comida fresca, mergulho em alto mar, negócio potente. Eu fiquei pensando aqui, falando de parceria de marca, eu fiquei pensando vocês na Ilha de Páscoa, que é esse lugar tão energético, tão zen, com o Zenfone, aí, ó. Já pensou? Tudo a ver, olha né? aí. O Reclame pode produzir essa série, dirigida por David Sherman, patrocinada pela ASUS, a gente está aqui para fazer negócio. Eu tenho uma curiosidade da história e a gente quer comentar também da Ilha de Páscoa, que acabou ficando para depois. A ASUS, como a gente falou no começo, por exemplo, faz componentes, já fez componentes para iPod na Apple, faz componentes para computadores da Samsung, faz um monte de coisa para várias marcas e acaba concorrendo de uma certa forma, tendo smartphones e notebooks principalmente. Não gera um ciúme, não tem um risco de quebra de contrato? Como é que vocês lidam com essa história toda? Não, é assim, a ASUS na verdade é uma grande empresa e provém solução tecnológica para outras empresas, não só para tecnologia, mas outras empresas de universos bem distintos, que eu não posso falar aqui, mas assim, existe um grupo, na verdade, a ASUS Tech, que tem uma divisão para atender essas necessidades dessas outras empresas. Então, soluções tecnológicas, soluções de fabril, muitas vezes as empresas recorrem, completamente distinto, exatamente para não haver essa competição. Então, são soluções próprias que a ASUS desenvolve para terceiros, não pode obviamente aplicar para nossos produtos, e vice-versa. Por exemplo, a nossa construção do módulo de câmera, quem está nessa câmerinha aqui, quem está lá no facebook.com/programa Reclame vai poder ver o vídeo, ele vai mostrar aqui a câmera flipando. Só esse conjunto aqui dele flipar, essa solução de câmera foi toda desenvolvida pela própria ASUS para esse produto, com uma série de tecnologias que a gente desconhece e fica até assim embasbacado pelo desenvolvimento. Assim. Então tem uma divisão para atender essas outras empresas terceiras e também para atender as nossas próprias necessidades. É bom deixar isso bem claro para não ter umas mensagens aí no Instagram de indiretinha da Apple e da Samsung, está explicado. E a gente convidou o Fábio Faria para vir aqui também. Tem gente que fala, pô, esse programa aí fica fazendo merchan, os caras... A gente não ganha nada, literalmente. Infelizmente a gente não ganha nada, por enquanto. De repente a gente sai com um patrocínio daqui. Ou um celular novo. É para contar para vocês mesmo as novidades, para vocês entenderem um pouco mais desse universo, os bastidores. David Sherman, voltando então para a história da Ilha de Páscoa, você estava contando da parte energética, um pouco da história por ali. Como é que foi essa vivência? Não, eu estava contando do umbigo do mundo, né? Que os Rapanuis, são os polinésios da Ilha de Páscoa, eles têm uma pedra que quando você olha para ela é o planeta visto, né, visto do espaço. E tem 4 pedras totalmente localizadas norte, sul, leste e oeste. E eles sentavam nessas pedras e botavam a cabeça nessa grande pedra para ter e receber mensagens e tal. Até aí, beleza, o cara podia estar viajando, tomando um negócio doidão e tal. Só que o interessante dessa pedra é que ela é completamente magnética. Você pega uma bússola e põe em cima dela, ela fica girando.
Então já começa a ficar a questão, coisa fala assim, tem de pô, peraí, verdade. como é que os caras sentiam que a pedra era magnética se eles não tinham A ferro, bússola. não tinham Não bússola? sabia nem que inferno era esse. Exatamente, de repente os caras chegavam lá e botavam a cabeça naquela coisa magnética. Você colocou a Eu devia dar cabeça? uma- Coloquei a cabeça. E qual foi a sensação? Ufa, Você viu alguma coisa? Você viu alguma Minha mensagem? bússola já rodava, então eu acho que... Mas eu acho que o grande lance é esse, né? De que eles sentiam isso. Então, você sente realmente, Ilha de Páscoa é um lugar especial, é um lugar diferente. A gente passou, como eu falei, as 2 vezes 30 dias lá, filmando e indo para os lugares. E nós fizemos, olha como, o brasileiro é incrível, né? Se encontra brasileiro em tudo que é canto do mundo. Nós somos pior que praga. A gente sempre chega em algum lugar. Chegamos na Ilha de Páscoa, aí começamos a falar, você tem que pedir permissão, não só para o Chile, que domina as ilhas ali, mas para o pessoal Rapa Nui, né, a respeito local. E aí falaram, não, o filho do chefe, ele é casado com uma brasileira. Eu falei assim, mas sério mesmo? Casado com uma brasileira? É casado com uma brasileira. A gente foi lá, Vitorica é o nome dele, casado com uma brasileira que foi parar na Ilha de Páscoa, os dois se apaixonaram, não voltou mais, ela mora lá com ele. E ele nos levou para vários lugares que normalmente você não tem acesso. Eu acho que isso que é legal das nossas expedições, que a gente tem tempo. Fica pra fazer local, essas né? amizades. Ela, Fica ela local. tem Facebook, de repente se a gente for pra lá, Eu passo A gente depois a manda dica uma pra mensagem e vocês. fala que é amiga do O Dave Dave. falou que você é muito legal, a gente queria te conhecer um pouquinho mais da ilha. Todo mundo que ouviu agora vai É, chegar vai com chegar. essa... Agora já tá no Facebook dela. Olha, o meu Falando que é Facebook amiga dele. dele. Vai ver olhando o meu Facebook, primeira nova amizade. Ali, opa, E você sabe quantos habitantes tem a Ilha de Páscoa? Não sei de cabeça agora, mas não é grande a ilha. Porque deve ser muito, assim, quase, eu imagino que seja pouquíssimo habitada. São poucos habitantes, tem um turismo bem organizado, estruturado agora, né? A primeira vez que a gente passou estava mais ou menos, hoje é muito bem estruturado. Sim. E eles têm uma limitação também, né? De pessoas que podem migrar para lá, um pouco como o Fernando Noronha, tem que ser controlado. Esses lugares têm que ser controlados dessa forma, porque não é todo mundo querendo ir, exatamente. A diferença entre o lugar estar depredado ou não, né? Exato, exatamente. E nesse caso não é nem só a depredação, né? Tem essa coisa energética, esse cuidado, você não pode cavucar terras, Não, e nem jogar lixo, não é destruir. Não, e é um museu a céu aberto. Você caminhou fora da trilha um pouquinho, você está andando num sítio arqueológico, né? E é muito bacana, porque não tem muros altos e vidros, né? É ali, para você ver, você chega do lado, é lindo. Que incrível. Ilha de Páscoa, para quem não sabe, pertence ao Chile por ser teoricamente a porção de terra mais próxima, mas ainda assim é longe pra caramba. É entre Japão e a costa do Chile. Vale a pena você procurar, nem que seja de fotos, porque deve ser um lugar incrível. É um que está na lista dos que queria muito conhecer. Chegou a hora de tocar mais um rock and roll aqui, voltando um pouquinho também para o espírito Rock in Rio e misturando com esse papo todo aqui. Outro belo show que a gente teve por lá foi de Weezer. Weezer foi bem legal também, cara. Os caras tocaram Lithium do Nirvana. E aí depois o Dave Grohl entrou e falou que ficou emocionado, que estava com saudade de tocar essa música. E aí também dedicou uma das músicas deles ao Weezer. E a gente vai tocar aqui uma que eu acho que vai se identificar com o David Sherman, Across the Sea do Weezer, e a gente já volta aqui. A música para nós tem a ver com locais no mundo, né? Porque a gente foi crescendo em cada lugar e aí era uma música em cada lugar. E na época era cassete, né? Então, por exemplo, eu perdi muito do rock brasileiro, porque não vinha ninguém nos visitar do Brasil, então Não você pegava o rádio de lá. Não pegava o rádio, aí você pegava as cassetes e ia escutando música do mundo Mas também você inteiro. adquiriu o rock do mundo inteiro. Você foi do mundo adquiriu inteiro, música foi e bom, conhecimento foi bom. do mundo inteiro. Foi Que bom. a gente aqui ficou parado no tempo. Foi bom. E é muito louco, e tem a ver com o lugar. Cada lugar você tem... Vocês ficavam? Às vezes alguns meses, às vezes... Eu acho que o mais curto era um mês. Que isso que era legal. Vocês viviam isso. Você se torna... Na Polinésia Francesa, que são centenas de ilhas, mas a gente ficou ali circulando entre umas 15 e 20 ilhas 1 ano e meio. Puta, que legal. E ali marcou muito, assim, pra minha vida. A maneira que o polinésio vê a vida. O pessoal fala assim, que na família às vezes é meio poliana, né? Tudo... A gente passa por dificuldades, né? O Pequeno Segredo mostra isso no filme, né? Da história da minha irmã. Mas a maneira que a gente encara a vida é muito diferente. Porque você aprende isso. Aprende primeiro que você vê a morte de frente várias vezes. Né? E segundo porque você aprende com esses povos, falando assim, cara,
é agora, é aqui. Não fica aquela coisa do clichê agora é aqui, você vive de fato dessa forma. Então, às vezes as pessoas que nos conhecem falam assim, não, mas eu tenho esse jeito meio polêmico, falo assim, a opção é duas. Você fica lá choramingando, você aproveita, vive. E sofre junto. O brasileiro vive, né? Então você vai embora viver. Porque sofrimento tem que sobra. Gente do céu, nossa, nós temos. Cheguei lá na Nova Zelândia agora, estava lá semana retrasada, entregando um toque que a gente fez. E assim, é paraíso, né? Funciona tudo. Mas tem seus problemas, porque até eles falaram, né? Even Paradise has its problem. Even Paradise is boring. E tem muito problema de suicídio e tal, porque o cara não tem desafios, né? É tudo muito legal. Os países nórdicos de menor qualidade de vida passam por isso por causa disso. Interessante isso, né? Ó, eu acho que tem um fundo pessoal nessa pergunta. O Délio Santiago tá mandando um abraço aqui. Meu produtor. E pergunta, quando será lançado o vídeo da última conexão Sherman mais limpos? Sabe? Sei, dia 4, né? 4. Dia 4 Onde vocês têm um canal no YouTube, algum canal social, alguma coisa? Canal no YouTube, tudo Família Sherman, canal no YouTube, Face, Insta, todas as redes ali. sociais. Ali estão todas as redes. Aliás, um abraço para o Emanuel Sherman também, que eu convidei para vir para cá hoje, ele não podia, infelizmente. Primo do sobrinho, David, meu sobrinho. Sobrinho. Obrigado. Todo mundo acha que é primo. A gente é quase a mesma idade. Seus 20 e poucos ele anos. com 28, eu com meus. Que também se aventura bastante com vocês em alto mar, né? Fez a última volta ao mundo inteira conosco. Demais. Muito legal. O Aldo César falou aqui no Facebook também que já trabalhou com a família Sherman, o pessoal trabalhador pra caramba, ficou devendo uma grana, mas gente legal. Mas gente boa. Gente boa. Não, falou que trabalhou com vocês e que uma família trabalhadora. Legal. Não, a gente, quando deve é quando a gente já tá saindo pro mar. E aí vem cobrar. Chega aí. Se você me encontrar ali na frente, a gente paga. O Everton Silva sempre participa com a gente, manda aqui para Asus, um grande diferencial que os clientes queriam é uma tela mais resistente a quedas e impactos. A Asus trabalha em cima disso em seus novos modelos? Sim, nós vamos lançar agora com o Gorilla Glass 6. Para quem não conhece, é um dos principais fabricantes de vidros touch possíveis. Aliás, a gente separou um vídeo do pessoal do canal Escolha Segura que testou o celular. Ainda não existem vídeos oficiais, porque eles estão fazendo super segredo para os Zenfone 6. Então a gente mostra um pouquinho para você matar essa curiosidade e a gente já volta para bater um papo com eles aqui. Esse é o Zenfone 6, ele é o mais novo topo de linha da Asus no Brasil e ele tem alguns diferenciais muito interessantes. O primeiro deles é essa câmera flip que está saindo aqui e que já mostra muito do que ele vai trazer para esse mercado. O interessante é que, diferente do ano passado, quando a Asus queria entregar mais valor por menos preço, entregar um processador topo de linha e algumas outras características sem um diferencial tão claro, hoje é muito mais fácil tentar entender para quem serve esse modelo. A primeira das características é justamente a câmera flip, essa câmera que ela é a traseira e depois ela sobe. E a melhor coisa, pelo menos para mim que sou produtor de conteúdo, é conseguir gravar com uma boa qualidade, conseguindo me ver. Então esse daqui é justamente um exemplo dessa câmera que está virada para mim. Eu estou conseguindo me enquadrar, então eu consigo olhar aqui como que eu tô, consigo me enquadrar corretamente e ter uma qualidade exatamente igual da traseira. Essa função é importante justamente porque eu consigo manter a mesma câmera Pro, tanto para trás quanto para frente, manter estabilização, conseguir usar o modo de HDR, conseguir usar o modo Pro, onde a gente tem algumas coisas que a gente consegue segurar, manter, etc. Então, o fato das câmeras dos celulares começarem a ser a mesma da traseira para frontal, isso daí ajuda para quem é produtor de conteúdo, para quem precisa se filmar sem ter ajuda. Além disso, se você for pensar que ele é um aparelho para quem é produtor de conteúdo, ele já tem uma entrada para microfone, então eu já pluguei esse microfone aqui uma vez ali nele, ele funcionou na hora, já identificou esse microfone, então entradas P2 para quem produz conteúdo é super legal. E ele também tem 5.000 mAh de bateria, é o primeiro Snapdragon 855 que vai ter esse tanto de bateria. Então vamos lá, a gente tem um celular com uma câmera frontal muito boa, né? Como a gente só vai ver em outros aparelhos que estão usando a mesma câmera, tanto para frente quanto para trás. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh que vai durar muito
Ele tem uma tela que ela pega tudo, né? Porque ele não tem note nenhum. E todo esse diferencial aí é muito legal, mas vocês sabem que eu tenho muito medo desses novos sistemas, né? Eu não vou entrar em outras questões do celular por enquanto, mas esse medo de, tipo, cara, a gente tá fazendo coisa dobrável, a gente tá fazendo coisa que se mexe, já quebrava fácil, já tinha coisa assim. E vindo aqui pro evento, eu tava com esse medo. Poxa, esse vai ser o ano dos celulares que vão dar ruim, sabe? Que vão quebrar, que vão cair e tal. E é interessante que esse modelo tem um sistema de que a hora que você vai deixar ele cair assim, a hora que ele sente a gravidade, que ele tá tendo aceleração, ele fecha rápido essa câmera para tentar resolver isso. Também tiveram vídeos passando lá na conferência do pessoal brincando, você consegue mexer ele com a mão, você consegue colocar ele no lugar de novo e etc. Então ele me parece menos problemático do que eu esperava, apesar de eu não saber o quanto vai custar para arrumar, o quanto que pode dar de problema no longo prazo. Várias novidades aí no mundo da tecnologia, mas agora chegou a hora da parte cultural do nosso programa, é a hora do Nath Descobre. Nath Descobre. Rock Reclame. Descobri que o Cine Belas Artes, que fica aqui na Rua da Consolação, vai iniciar uma nova experiência para o público, uma experiência audiovisual. Inicia agora sábado, dia 5 de outubro, às 11 da noite. Vai ser uma experiência onde vai ter música e audiovisual juntos. Então, uma vez por mês, vai ter um cantor, uma banda, junto com projeções, filmes, enfim. Legal. E o show desse sábado, que vai ser a primeira experiência, é o show da Ana Canhas, às 23 horas. Para quem tiver curiosidade ou querer ir assistir, enfim, tem que entrar no site cinebelasartes.com.br ou ir até o Cine Belas Artes, que fica na Rua da Consolação 2423. Muito bem, vai ser à noite então, 23 horas, no sabadão, dá pra curtir um Uma pouquinho. vez por mês vai ter essa experiência de misturar música com audiovisual. Ana Canhas também participou do Rock in Rio, também entrou numa show polêmico, uma polêmica, né? Lá, né? Apareceu. Mas eu não esperava menos dela, porque ela é uma mulher forte, extremamente feminista, defende a causa, não tinha como, e tem uma atitude mega rock and roll. Né? Não tinha como ela fazer um show no Rock in Rio, sendo quem palco, ela e não... Pra quem não viu as fotos, é fácil jogar Ana Canhas Rock in Rio no Google, vai achar fácil, ela tocou com os Titãs. Diz ela que teve um problema com o figurino, teve que entrar com menos roupa. Acredito que teve, sim, porque ela é muito verdadeira, eu acho ela uma mulher porreta. Ela entrou praticamente sem nada na parte de cima, com corações de lantejoulas. Gente, mas é muito doido, porque as pessoas passaram a criticar isso de uma maneira como se fosse ofensivo. É muito doido, porque Dercy Gonçalves desfilou com o peito de fora. Carnaval, tanta gente fica com o peito de fora e ela nem tava com o peito de fora. Ela tava linda, pronto, deixa ela ser ela. Foi muito então, aí disse que na transmissão o Multishow mostrou o mínimo possível ela. E aí a polêmica foi em cima desse negócio, teria editado essa transmissão. Ela arrasou, o patriarcado passou mal e ela fez muito bem ser ela. Muito bem, muito bem. Mais uma atração do Rock in Rio que a gente comenta com você. A gente vai estar lá semana que vem. Quer dizer, eu não vou, né? Porque alguém tem que trabalhar. Mas o Reclame vai estar lá acompanhando todas as experiências de marca. Vale a pena você seguir lá no @programa Reclame e também segue também o Emerson Souza, ele bota bastante selfie, né? Essa é a parte ruim, mas até que tem um conteúdo interessante. Ele se filma muito. E agora que a sorte que não tava sol, porque senão ele ia postar na praia, amor. Mas agora, se eu tiver com o Zenfone, eu vou fazer panorâmica de mim mesmo lá. Jesus, ninguém nesse mundo vai aguentar Emerson Souza. Eu vou te falar, isso é uma verdade. Eu já vi ele pedindo para as pessoas fazerem panorâmica e ele vai correndo na frente da foto, aparecendo várias vezes na mesma foto, assim. E a foto fica legal, viu? Esse leonino é complicado. David, a gente falou um pouquinho também da sua carreira de cineasta aqui. Você, como a gente citou no começo do programa, teve um filme indicado pelo Brasil para concorrer ao Oscar em 2017. E é um filme baseado numa história real, que é a história da sua irmã,
adotada na Nova Zelândia, que tinha HIV e acabou falecendo alguns anos depois. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a experiência de fazer esse longa, que talvez seja sua obra-prima até o momento, e também de como mudou a carreira de cineasta tendo uma indicação pro Oscar. Não, foi incrível, né? Uma história muito íntima, né? Eu acho que o bacana foi de ter a permissão de contar a história, né? Porque meus pais, quando adotaram a Cat, existia um acordo entre nós na família que a gente não queria que o mundo soubesse da condição de saúde dela, simplesmente porque existia muito preconceito na época, né? Se, coitada da moça, mostra o peito, já tem preconceito, imagina. E eu estou falando dos anos 90, né? Que existia muito não se conhecia. A ignorância era muito maior. Então nós falamos, não, vamos protegê-la. E aí nós não falamos e ficou isso, até o nome do filme é Pequeno Segredo, por causa disso. E aí foi mantido o segredo até quando ela veio a falecer, um mês antes de completar 14 anos, ela pegou uma pneumonia e ela estava aqui já em São Paulo, né? Muita gente acha que ela foi no meio do mar. Também estava viajando, negligência. Ela foi adotada com qual idade? Com 3 anos de idade, e ela era filha de um casal amigo dos meus pais, de mãe brasileira e pai neozelandês, ela nasceu na Nova Zelândia. Então uma história muito bonita de amor, sabe, de amigos. E o Robert, a mãe já tinha falecido, a mãe biológica, quando veio o pai veio oferecer ela a adoção e falou assim, eu queria que vocês dessem o que eu queria ter dado para minha filha, que é conhecer o mundo. Lindo. E aí meus pais, eu sou fã número 1, porque eles me criaram da forma que criaram, e o dia que eles falaram, ó, você agora tem uma irmã, né, e ela vai dar a volta ao mundo conosco, e ela deu a volta ao mundo, conheceu o mundo inteiro, ela viveu uma vida muito bacana, muito solar, claro, com todas as dificuldades, né, que antes até dos remédios que foram inventados hoje, que dão uma qualidade melhor. As limitações do tratamento, né? Tratamento, mas ela fez a volta ao mundo. Muita gente nem sabe, né, que nós tínhamos toda uma logística da expedição, existia uma outra logística, caso ela tivesse algum problema, que tivesse algum problema, tivesse que ser evacuada para algum hospital e tal. Mas o filme foi baseado na história dela. E quando meus pais me permitiram contar a história, foi depois que ela tinha falecido, já 2 anos, minha mãe decidiu contar essa história num livro, e eu falei, poxa, eu gostaria de contar isso num filme, não num documentário, mas sim numa história de ficção. E aí teve a Julia Lemmertz, que fez o papel da minha mãe, né? Nós tivemos Marcelo Antoni, a Maria Flor fez o papel da mãe biológica, Errol Shen, nós fizemos um ator neozelandês para fazer o pai, para dar mais veracidade. E foi né, super forte fazer essa história, nós filmamos aqui, filmamos na Nova Zelândia, filmamos no Pará, em vários lugares do mundo. Imagina a sua carga emocional conduzindo essa história. Foi. Como eu trabalho com a minha família há muitos anos, eu tenho um papel de me distanciar, muito louco isso, né? Mas para você ser objetivo, isso é uma coisa de... Para tentar olhar de fora, né? Para olhar de fora, e às vezes você é até cruel nisso. Senão vira um home movie, né? Então você faz um exercício quase diário, a gente está quase 20 anos trabalhando juntos, você distancia. Foi a mesma coisa, só teve 2 momentos do filme que eu realmente desabei de chorar. Porque deve ser muito difícil, porque mesmo se distanciando, é a sua irmã, você tá contando uma história que... Você tá no filme. A coisa mais bizarra foi fazer o casting de mim mesmo, né? Quando eu era moleque, depois mais velho, fala assim, pô, cara bonito, parecido. Você mesmo, né? Você pega o melhor do que você é, sempre, né? Mas o Brad Pitt toparia fazer esse filme? Ele tem um desenho parecido com o Gerard Butler, vamos pegar ele. Mas mas depois que o Zé Loreto fez o José Aldo, tudo bem. Licença poética. Licença, não, tem que ter. Faz parte. Mas eu acho que o grande lance, foram 2 momentos assim, mais fortes. Foi quando nós refizemos o último aniversário dela, de 13 anos. E aí eu nem tinha, no dia tava acabando a luz, estava tarde, tinha que acabar a filmagem. Aquela loucura, né? Nós tínhamos uma equipe ali no set de 40, 50 pessoas, ao todo eram 80 pessoas. Na produção grande, e acabou. E no dia seguinte era uma folga, né? Que todo mundo sabe que diretor nunca folga, né? Durante 8 semanas trabalha direto. Mas eu acordei aquele dia sem aquela pressa de sair correndo, e aí eu me toquei o que tinha acontecido. Eu tinha juntado minha família fictícia e celebrado de novo o último aniversário da minha irmã. Aí eu desabei por 2 horas, chorei pra caramba, botei tudo pra fora, e passou. E aí acabei a filmagem, e aí eu voltei quando o Antônio Pinto, que é o maestro, né? Um gênio realmente no mundo do cinema, tanto brasileiro como internacional, me chamou o dia que estavam 18 pessoas na orquestra e começaram a tocar a trilha sonora do filme.
e todos os violinistas chorando, e aí vai Você chorou, chorou. me arrepio até Não hoje vou acompanhar a banda, nesse né? momento, porque foi realmente forte. É emocionante pra gente aqui ouvindo, imagina. Não, vivendo foi essa história. incrível. E mudou a minha vida. Eu acho que assim, é um filme que veio com batalhas, né? Até né, na época tinha uma polêmica de Oscar e aqui. E eu falava assim, ó, a vida da minha irmã foi uma batalha. Então, mais natural que Isso o filme aqui é também bem mais seja. tranquilo, né? Que seja uma batalha mesmo. E acabou mudando a minha vida, porque lá fora, especialmente nos Estados Unidos, o filme foi muito bem visto. Pelo valor que ele foi feito, todo mundo achava que tinha custado 10 vezes mais, e a gente faz isso no Brasil muito bem. Nós temos todos os melhores técnicos e artistas aqui. E as melhores traquitanas. E a nossa criatividade faz a diferença. E o filme lá fora foi visto como, sabe, como algo incrível, principalmente nos Estados Unidos. E aí acabei recebendo convites, nós temos agora 3 filmes alinhados, 2 para os Estados Unidos, para ser feitos aqui no Brasil, um deles, outro na Jordânia. E o terceiro filme é um filme brasileiro, que ainda não posso contar, mas já a gente revela aí. Conta aqui quando você puder, vai ser um prazer. E publicidade? Você tem alguma conexão Eu ali? tenho mais um conteúdo, né? Eu nunca migrei, eu até ensaiei entrar para publicidade 30 segundos e tal. E eu não sei, eu acho que as pessoas nas agências me veem como um contador de história mais do que fazer o pack shot e vender produto. Mas sim, nós fizemos um conteúdo muito bacana. E aí, né, desculpa aqui, mas foi para concorrência. Nós pegamos o pessoal da Samsung, pagou uma expedição nossa, uma mini expedição, e a gente fez no lançamento do 8 ainda, era, né, do S8, e nós filmamos tudo com a câmera na época, porque na época estava revolucionando essa câmera e tal, e foi incrível. Então a gente faz conteúdo para marcas nesse sentido, né, de expedições ou de filmagens, de algo que tem a ver com storytelling, porque a gente é muito bom de contar história. Inseriu organicamente no 100%. Eu acho que esse que é o mais bacana. Quando eu trabalho com publicidade, ele é muito mais ligado à história como um todo. E não só a família, né? Outras histórias também. Então ele tem mais a ver com essa que eu acho que é para onde a publicidade está encaminhando naturalmente. Né? De você poder ter engajamento, fazer sentido e ser verdadeiro. Né? Você está usando ali o produto de verdade. Então é muito bacana. Agora eu quero fazer para o próximo aqui, para eles também. Né? Vamos fazer com notebook, vamos fazer uma história legal. Ô Fábio, vou fazer uma pergunta aqui, eu vou representar a nação, hein? Como é que a gente faz para a bateria durar mais? Existe uma receita ou a culpa é de vocês que estão fabricando esse negócio viciado? Não. Tem, obviamente, um componente do tamanho próprio da bateria, tem o tipo de uso. O mais comum são as pessoas perguntarem como eu faço para durar mais. Só que na verdade tem uma série de condições, por exemplo, deixar o Bluetooth ligado, o Wi-Fi ligado constantemente, tela ligada aos 100% no máximo para o brilho, volume, ringtones, música, jogos. Toda essa situação faz com que gaste mais. Agora tem uma pequena dica, carregar muito no carro, na tomada do acendedor, exato. Mas hoje já tem mais bateria ainda? Porque você não está na mesma voltagem que a própria bateria, então você faz um consumo ali, você acaba forçando a bateria, você acaba danificando tecnicamente a bateria. E do outro lado, você também não deixar ela chegar no osso, né? Assim, aqueles zerar o 1, 2%, sempre bom colocar nos 30%. Voltar a carregar de novo. Tipo o combustível do carro. Assim, nunca deixar baixar. E também, você sabe que deixar carregando também a noite inteira também não é bom. Falaram que não pode, aí em algum outro momento falou, não, agora pode, não tem problema, então não pode. É recomendado que não. O nosso smartphone ele tem uma configuração até que você marca o horário que você vai dormir, que vai deixar carregando, e ele faz exatamente essa programação para carregar próximo do horário que você vai acordar. Então daí você consegue tirar, né? Quando você tirar vai estar 100%, mas na verdade ele não fez todo o consumo, toda a carga no meio da noite e depois ficou lá 100% mais conectado na tomada. Então você consegue fazer um controle também para isso. Agora já quer mais ainda. Agora vale a pena, tem que fazer pequenos cuidados, obviamente. Tem que ter. Como é que é a questão de energia no barco, David? Você deve ter que ter umas baterias extremamente potentes. Como isso se recarrega? Como é que bateria movida a água? Ainda não. Nós temos carregadores a água, sim.
É muito interessante. Quando nós construímos o veleiro Cat, é um veleiro grande, é um veleiro de 80 pés, né? Então ele tem mais de 20 metros, ele tem toda uma tecnologia embarcada. E a ideia foi para ele ser ter um mínimo de footprint. Então assim, putz, o que a gente pode gerar de energia? Então tem eólico, 2 eólicos, você vê na foto do barco lá, tem painéis solares, nós demos 2 hidrogeradores, esse foi revolucionário para nós. São 2 hélices que descem atrás do barco, tanto é que quando elas estão para cima o pessoal olha e fala, nossa, um barco desse tamanho com essas hélicezinhas, não tem nada a ver. Não é isso que mexe. Não é isso que mexe o barco. Elas descem, e como o barco anda rápido, nós estamos falando de 20 km por hora, é rápido para um barco a vela, ele vai carregando. E aí você precisa sim de um banco de baterias muito longo, né? Nós temos mais ou menos umas 32 a 40 baterias. Num barco desse tamanho você teria 14, mas por quê? Porque você precisa... Consumo grande, né? E guardar a energia, né? Sim. Armazenar a energia é o grande segredo, né? Então você precisa ter um banco de baterias longo. O barco agora, no primeiro trimestre do ano que vem, vai passar por uma reforma para a nova expedição, que vai ser no segundo semestre do ano que vem, que se chama Voz dos Oceanos. Que é exatamente a família, depois de tantos anos no mar, ela viu que os oceanos estão precisando que todos nós demos voz a eles. Então a gente decidiu criar esse movimento, Voz dos Oceanos, e o barco vai ser reformado, porque hoje a gente consegue produzir 45% da nossa energia de fontes naturais. O resto aí vem por geradores de baixo consumo, motores de baixo consumo. Nós vamos aumentar isso para 70%, 65% a 70%. Então a gente já... Porque a tecnologia já melhorando. Da própria bateria. A bateria, o material vai melhorando, né, os eólicos, o painel solar, tudo isso vai ficando com mais potência. Então nós queremos isso, mas o barco, por exemplo, todo o esgoto é tratado dentro do barco, então não vai nada para fora. Nós temos uma compactadora de lixo, o lixo é compactado em 80%, lixo reciclável, e nós temos uma composteira. Então o barco a gente quer mostrar que daquele tamanho é possível você fazer uma mudança e total. Se é possível fazer no barco, você pode fazer dentro da sua casa. Exatamente, essa é a ideia. Não adianta a gente falar assim, né? Não adianta só falar, você tem que mostrar. Exatamente. Sem dúvida. Vocês têm propulsores também? Porque Sim. Não tem como você também em qualquer lugar do mundo e dar a volta ao mundo inteiro só no vento, né? Vocês têm que... Nós conseguimos 85 a 90% do tempo, mas nós temos 2 motores Volvo Penta que propulsionam, né, que fazem a propulsão do barco para entrar em portos, ou quando você tem uma calmaria de pouca distância, 1-2 dias. Porque se você tenta cruzar o Atlântico com nossa autonomia de diesel, não dá. Ele é um barco que anda muito à vela. A gente desenhou um barco para andar. Pra isso. Ele tem uma curiosidade muito bacana, ele tem uma quilha. Quando nós construímos um barco desse tamanho, você tem um calado que a gente chama, né? Vai muito profundo. O mastro tem 30 metros, um prédio de 10 andares. Aí você fica lá, 5 metros de com chumbo lá embaixo. Só que isso restringia a entrada em vários portos. E a gente gosta de ir para lugares que pouca gente vai, e às vezes é raso. E aí nós criamos um desenho, comissionamos um desenho, e construímos a maior quilha retrátil já feita no Brasil, 16 toneladas, no apertar de um botão, hidraulicamente ela sobe para dentro do barco e você tem 2,20 metros de calado. Então vai de 5 para 2 metros. O barco entra em qualquer portinho, qualquer lugar. Você pode rolar nos laguinhos de Biúna. Não, dá para entrar em qualquer portinho que cabe o barco, ele entra. E é muito bacana isso. Ô Fábio, a gente está falando aqui de como você lidar com lixo. Essa história, e vocês, como é que vocês lidam com lixo eletrônico? Nós fazemos parte, na verdade, de uma associação e-Green. Na verdade, dia 14 de outubro agora é o dia da conscientização de lixo eletrônico. Nós fazemos parte dessa associação também, nós promovemos essa conscientização e cada vez mais, né, a cada ano as pessoas têm o costume de trocar smartphone, trocar as próprias pilhas, né, do dia a dia também, não sabem fazer o descarte correto, então a gente é tão importante, né? A gente está trabalhando então com essa associação para fazer essa conscientização. Ainda está no início essa associação, mas pertence a um grupo grande aí de empresas voltadas para essa conscientização. Dia 14 de outubro é o dia da conscientização do lixo eletrônico. Nós fazemos parte também dessa associação. Só fazer a última pergunta, David. A família de vocês passou tanto tempo no mar, ninguém entrou num esporte náutico, por exemplo? Não entrou. Meu irmão mais novo, ele acabou de se aposentar profissionalmente do windsurf, né, do wind. Ele foi 5 vezes campeão mundial. Só isso. Ele é considerado o Schumacher do windsurf.
E só que é um esporte pouco conhecido no Brasil, né? Aqui o esporte não tem muito, é difícil assistir, né, na televisão, então aí não tem muita gente que assiste. Mas lá fora, ele era os patrocinadores todos, ele fez isso durante 20 anos da vida dele, porque ele entrou com 7 anos de idade. Quando ele saiu do barco, ele ficou 10 anos. Ele tinha vivido mais tempo no mar do que em terra. Né? Quando ele saiu com 17 anos, ele já saiu em cima da prancha. Já saiu com guerra. Já saiu com guerra, Aquaman total. Eu brinco que ele é o verdadeiro Aquaman, né? O cara que, e aí escolheu a sua profissão no mar e o cara não saiu da água. E agora ele, com a esposa dele, a Érica, que é italiana, eles administram o barco. Então, meu pai continua sendo o capitão do barco, mas eles que administram todo o barco, até porque ele acompanhou toda a construção do barco, que foi tecnologia. Eu falo assim, aquele barco não anda sem ele, porque ele sabe cada botão, cada coisa que existe ali dentro. E onde está o barco? O barco hoje está em Itajaí, Santa Catarina, passando agora por uma preparação. Nós somos de Santa Catarina originalmente, sim, lá de Florianópolis. E agora eu fico em São Paulo, né, nossa empresa aqui em São Paulo. Mas o barco fica lá e agora está se preparando para uma viagem para o sul do Brasil, para o sul da América do Sul, deve voltar para a Antártica nesse verão, próximo verão, e depois volta para cá. A gente está quase chegando no finalzinho. Não posso deixar de perguntar duas coisas, especialmente para o David Sherman, mas também uma delas funciona muito bem para o Fábio. A gente sempre pergunta para os nossos convidados aqui. Primeiro, David, eu queria saber qual foi o maior perrengue que você passou, porque eu acho que não é brincadeira o que vocês fizeram durante tantos anos. Com certeza já passou pelo menos alguma ocasião de quase morte sem exagero. Então, sim, se tem um perrengue que você falou, putz, agora é rezar e esperar o pior e passou. Agora encontrar o Ulisses Guimarães. Mas é engraçado, porque como eu fui criado no mar, nunca foi em cima d'água. Eu nunca pensei assim numa tempestade, onda 5, 6, 7 metros, que você está descendo com um barco, aquelas ondas e tal. Eu nunca pensei que eu fosse morrer. Eu sempre tenho um certo controle da situação, por mais que a natureza... Você domina aquela história. Você sente, ok, aqui dá pra gente, vai sobreviver. Agora, dentro de uma caverna, uma vez sim, no mergulho, e que é o esporte que mais mata pessoas, nós fomos com um guia especializado para fazer o mergulho e o guia se perdeu lá dentro. E aí nós tínhamos ali 45 minutos, já gastando o ar que a gente tinha sobressalente, e 45 minutos de vida. E ar era vida naquele momento. E ali sim, chegou um momento que eu falei assim, aqui pode ser que acabe a minha vida. Eu falei, putz, mas você tá tão novo ainda, tanta coisa para viver. Tava com uns 27 anos de idade. Ah, já dá pra morrer já. Não. Ainda não, fala com isso, pelo amor de Deus. E eu falei assim, putz, eu acho que aqui vai ficar, nós vamos ficar. E foi uma situação onde a calma foi, se entrasse em pânico qualquer uma das pessoas ali, ia piorar a situação. Não tinha mais história para contar. Quem faz mergulho, mesmo seja a primeira vez, assim, você vai com um golfinho, a primeira coisa que o pessoal fala é não se desespere, porque senão você pode não só morrer, como matar um monte de gente, porque assim, a máscara que você tira sem querer, alguém que você segura, é um esporte. Imagina uma caverna escura onde só lanterna, e aí a gente acabou saindo, obviamente, de lá. E ali foi a única vez que eu falei assim, aqui eu tenho 40 minutos de vida. Você saiu em quanto tempo? E tinha tempo para pensar. Nós tínhamos mais ou menos uns 18 minutos a 20 minutos ainda de ar. Já dava para ter batizado você. Né? Não, a gente queria amarrar o guia lá embaixo. Fica aqui você. A gente vem te buscar daqui a 25 minutos. Essa pra gente finalizar, estamos quase estourando o tempo. Fábio e David, a gente sempre pergunta qual foi a experiência mais incrível que vocês já tiveram graças à profissão. De repente, se você tivesse outra profissão, não teria. Você, Fábio, trabalha numa empresa de tecnologia hoje, de um país menos popular. Teve alguma coisa nesse sentido? Alguém que você conheceu, onde você foi? Eu fiquei muito impressionado porque eu estive em Valência no lançamento mundial do Zenfone 6. Eu conheci um dos fundadores da empresa Asus, Johnny. Ele tem mais de 80 anos. Ele estará aqui no Brasil, e eu fiquei realmente emocionado porque é uma história, quando a gente vai conhecer um pouco mais a história de vida dele, da própria empresa, como foi fundada, e ele tem um dinamismo muito grande, e ele sempre fala nas palestras para funcionários que é o seguinte, não escolha o caminho mais fácil. Então, assim, essa coisa da criatividade, do desafio, de encarar realmente a situação de frente,
não escolha o caminho mais fácil, escolha o caminho mais difícil, que esse é o que vai te trazer prazer, vai te trazer bastante satisfação. Então, essa é uma coisa que a gente tem dentro da ASUS muito forte. A não ser que você esteja numa caverna submersa. Não, juro. Nesse caso, é melhor essa eu nem mais espaço pra garantir. Essa eu não entro de jeito nenhum. E você, é até difícil perguntar para a família Schirman, porque vocês passaram pelos lugares mais incríveis possíveis, mas tem alguma, assim, nem que seja pelo carinho, alguma coisa que você descobriu? Existem, eu acho que existem muitos momentos, realmente fica muito difícil. Eu acho que eu sempre nesses momentos eu entro numa coisa piegas, que é até hoje poder fazer o que realmente eu amo, né? E juntar essa coisa de viajar com poder contar histórias, de ser cineasta e conhecer pessoas. Hoje são mais de 62 países e culturas e pessoas, e a gente tem esse privilégio de poder passar muito tempo em cada lugar. Então conhecer pessoas e mergulhar naquilo. Então fica muito difícil falar assim, é uma coisa ou é outra. Realmente eu fico sempre confuso, sempre vem uma nuvem na frente, porque são tantas coisas, de onde que eu escolho? Né? Então eu acho que até hoje eu olho e falo assim, cara, a gente consegue fazer o que a gente ama. Isso é um privilégio único. E eu tenho noção hoje que isso é oportunidade que você conhece o Poupa Tempo da Certo? Não. Conheço. Já fui. Vou te levar a uns lugares legais. Mas quando você cruza 30 dias de oceano, você começa a ter muita paciência. Você fica começa mais a sonhar com o Poupa Tempo da Certo. Puta, que delícia, comer um churrasquinho em Itaquera. Muito bem, muito bem. Rock Reclame terminando, estourando o tempo aqui na Kiss FM. Quero agradecer muito o Fábio Faria, gerente de marketing da ASUS Brasil. Um prazer enorme bater um papo com você aqui. Obrigado. David Schirman, cineasta, CEO das empresas. A gente nem perguntou, por exemplo, quantas empresas tem na holding Schirman? Não são tantas empresas. Parece que é um monte, mas na verdade nós temos atividades em 4 áreas diferentes, né, que é treinamento empresarial, a gente dá muita palestra, leva empresários para dentro do barco para entender o que é decisão, o que é pensar rápido e tal. Nós temos a área de produção cinematográfica, tanto de filmes como também de storytelling. Então a gente quer trabalhar com agências, as agências não nos chamam, mas a gente quer trabalhar com as agências. Bom, elas estão ouvindo com certeza. Então, vamos contar a história juntos, né? E por último são as grandes expedições que a gente faz, como a Voz dos Oceanos, essas iniciativas. Demais. Super obrigado, David Schirman, pelo obrigado, papo. Prazer estar aqui com vocês. Natália Rodrigues, muito obrigado pela Muito obrigada, meus amigos. Emerson Souza, bem-vindo. Foi um prazer. Obrigado, Fábio, obrigado, David. Obrigado a todo mundo que participou aí no Facebook. Galera, hein, eu quero registrar aqui a presença do Marcelo Peixe. Ele falou que gostou do programa. Peixe. Com certeza. Ele se identificou com o David Schirman. O Délio Santiago também apareceu aí. O Délio apareceu aqui. Maria José Barbosa. Gerson Panazolo sempre com a gente, Suzy Cavalari aqui, Vivi Novas também sempre participando, Cláudio César, galera que veio aqui hoje, o Ale, o Luiz, a Marina, todo mundo aqui com a gente no estúdio. Luiz Roberto da Pepper, legal estar aqui com a gente. Rodrigo Branco, muito boa noite. Muito boa noite, foi um prazer mais uma vez estar semana aqui. Demais. Pra quem não tem a honra de poder colocar uma música direto aqui na programação da Kiss FM, daqui a pouco tem o Kiss.com, comandado pelo Branco. Então entra lá no facebook.com/RádioKissFM, pede o seu som que o Brancão vai aqui comandar e fazer essa triagem louca. Quem sabe o seu som toca por aqui. Queria agradecer muito a Lab 3 TV por fazer as transmissões do Reclame aqui na Kiss FM, o Marcinho Bertolone, o Pedro Viana, toda a equipe. Então se você perdeu esse, quer rever, quer ver os anteriores, tá tudo lá no facebook.com/programa Reclame, e também no Facebook da Kiss, graças à galera da Lab 3. Nosso diretor-geral Roger Garcia, nosso produtor Allen Lins, toda a equipe que faz o Rock Reclame acontecer aqui, também lá no Multishow Programa Reclame. Os aniversariantes da semana, esse momento tão feliz. Grande beijo para Gabriela Leite, Mariana Aol, Lucas Pupo, Fernando Druge, Roger Garcia, nosso diretor, fez aniversário da semana. Juarez Júnior aqui da Kiss também, Marina Barini, Mário D'Andrea, grande presidente, um abraço para ele, Mari Cantarelli, Lúcia Caldas, Marcelo Braga, Ivan Rocatelli, Alexandre Zag Lemos, Marimun, que esteve aqui há pouco tempo, e Eduardo Tracanella, do Itaú, que vai estar aqui com a gente em breve. Grande beijo a todos vocês, parabéns pelo aniversário recente. Eu sou Karen Novas, vou ficando por aqui. Terça-feira que vem tem mais, a partir das 9 da noite, ao vivo aqui na Kiss FM. Até lá, tchau, um abraço.